Oi. Eu vou tentar ser breve e tentar ver se consigo sintetizar aqui algumas perguntas que foram feitas por todos que antecederam aí a fala. E vou começar aqui por Egídio. Egídio coloca, e aí, não sei se ele ainda está aqui presente, está ali. Pronto. Egídio, esse teu caso específico que você falou de dois vínculos, realmente no sistema não existe nenhuma trava se você tem dois vínculos. O que existe de trava com relação a dois vínculos é se você tiver mais de dois vínculos como servidor público. Até dois vínculos não tem. Então isso aí teria que ser visto necessariamente, seu caso especificamente. Então não tem como eu precisar. O que pode ter dado incompatibilidade é caso tenha... Como é? Mas deixa eu tentar responder. Eu estou respondendo uma pergunta de Egídio, porque assim, eu não tenho como falar especificamente sobre cada um, porque são realidades, são particularidades e que você pode estar dentro do sistema bloqueado, digamos assim, vou utilizar esse termo, por conta de outra situação, não necessariamente por conta de dois vínculos. Pode estar por conta de carga horária, pode estar por conta de algumas outras coisas, que eu não tenho como saber, né, diretamente isso aqui para trazer a resposta. O que eu estou dizendo no caso para ele, e acho que serve para os demais, é que esses casos que são particulares de situações que por algum motivo vocês julgam que faz direito, faz jus a questão da assistência complementar financeira, eu não estou falando aqui que faz jus a questão do piso. O piso todo mundo faz jus porque é lei. Eu estou falando especificamente aquilo que é de responsabilidade do Ministério da Saúde, que é o cálculo que é feito e depois o repasse da assistência complementar financeira, com base nas informações que são alimentadas no InvestSUS, ou pelo Estado, ou pelo município, ou no caso do DF. Tá? Então, é necessariamente sobre isso. Então, o que eu posso falar, Giro, especificamente sobre o seu caso e algum outro caso particular, é que tem que verificar dentro do município ou do Estado o que é que saiu relativo a seu nome, porque lá vai dizer especificamente o porquê de você, naquele momento, não receber aquele auxílio, assistência complementar financeira, que não é auxílio, tá? O nome chama-se assistência complementar financeira, está na Constituição Federal, então vamos também, né, a gente começar a entender algumas coisas para melhorar, para que a gente possa ter uma compreensão mais precisa sobre as coisas. Egídio, com relação a outra coisa que você colocou uma coisa importante, né? Uma situação, vou pegar o exemplo que você deu, mas que a gente também verificou isso em outros estados também, em outros municípios, que eu entro no serviço público por um concurso, vamos lá, auxiliar de serviços gerais, eu estou fazendo aqui, fazendo chute. Durante a minha vida no serviço público, eu fiz um curso superior ou um curso técnico para determinada profissão, por exemplo, para ser enfermeiro. E o município achou por bem me utilizar, digamos assim, para que eu fosse enfermeiro e deixei de ser auxiliar de serviços gerais. Chegou agora na assistência complementar financeira, Egídio tem razão no que ele pergunta de um lado, mas do outro não tem. Por quê? Porque isso é desvio de função, gente. A entrada no serviço público é concurso. Não existe plano de cargo de carreira, não existe legislação municipal nem estadual que modifique você de uma função para outra. Isso não é permitido por lei. O que aconteceu é que o município pode ter até informado que realmente o trabalhador tem CNES, realmente o trabalhador é enfermeiro, porque realmente ele é mesmo. Porém, quando o município chegou o recurso, ele percebeu que no contrato dele, necessariamente, não era aquela função. Ele está em desvio de função. Se o prefeito ou o Estado pagar, ele vai ser responsabilizado sobre isso, porque ele não pode pagar o que necessariamente não é a função de quem foi contratado. Então, essa situação ela não é resolvível, não tem como. Eu vou dar, por exemplo, uma situação para vocês, outra situação que já aconteceu. O trabalhador ele estava de licença e não estava com o registro dele no CNES de maio a agosto. Tá? E aí voltou em setembro. O município informa em setembro que ele está. Mas depois disse que ele teria direito a, por exemplo, um dos 4 meses. Só que quando a gente vai verificar no CNES, não consta ele, porque o CNES não vai retroagir. E a legislação diz obrigatoriamente que ele tem que estar lá. Ele tem que constar os dados dele lá. E isso, quem faz essa informação não somos nós, é que está dentro do sistema. Então, o próprio sistema tem algumas amarras. A gente aqui pode até estar discutindo, não lembro quem foi que teve ali e falou, mas a gente pode estar discutindo necessariamente e dizer o seguinte, a legislação ela pode melhorar? Pode, mas quem é que compete a isso? O que a gente tem nesse momento é discutir o que está nas regras, o que está na legislação. Tá? E o que está na legislação é que houve uma decisão da ADI, onde necessariamente pontuou que a jornada é de 44 horas, mesmo entendendo que seria justo e correto que seja 30 horas, porque, no geral, vocês trabalham 30 horas na jornada de trabalho.
Mas existe uma legislação que está lá dizendo que tem que ser com base no cálculo de 44 horas. O Ministério da Saúde pode fazer outra conta? Não pode, mesmo entendendo e respeitando e sabe da importância de vocês para o SUS. Lógico que sabemos. O SUS não tem como funcionar sem vocês. Tanto é que a gente passou por uma pandemia que não foi mais catastrófica com o governo que se tinha naquele momento por conta de vocês, que estavam diretamente se dedicando na ponta. Isso é fato, isso é verdade. Tanto é que a gente está discutindo o piso da enfermagem aonde? Dentro de uma secretaria do Ministério que fala sobre a gestão do trabalho. Porque entende que, necessariamente, uma coisa está atrelada à outra. Tá? Uma coisa está atrelada à outra. Com relação à informação individual, que tanto Egídio coloca, como o João Paulo pergunta, né, de cada um de vocês consultar, deixa eu só dizer, as informações quem passa para a gente são os entes federativos. Os dados não são nossos. Os municípios e os estados. Então, não compete ao Ministério da Saúde, né, abrir acesso para quem quer que seja sobre essas informações que não nos pertencem. Essas são as informações que os municípios e os estados alimentam. E a gente manda uma planilha para os estados e o município para que eles, logicamente, tenham isso e eles sabem as informações que tem lá. Então, não compete ao Ministério da Saúde abrir um acesso, até porque a gente estaria transgredindo a legislação e dando informação de que não nos pertence. Porque o que nos pertence é, com essas informações, tá, a gente fazer a planilha de cálculo, devolver para os municípios e para os estados essa planilha de cálculo e o repasse dentro de uma planilha que a gente faz mês a mês, que tem que ser feito, porque cada mês pode ser que tenha alguma pequena diferença ou uma grande diferença, depende da situação. A gente já teve hospitais que eram pactuados no município e no outro mês seguinte foi do estado, então, logicamente, a gestão passa para o estado, então aquele valor que era dos trabalhadores que lá estavam passou para o estado, diferente do município, então você teve uma mudança maior. Mas, no geral, as mudanças são pequenas, como eu disse para vocês. Se vocês pegarem setembro e outubro do estado do Rio Grande do Norte, você vai ver que a diferença é bem pequena, que deve ser justamente o ajuste de trabalhadores que entraram ou que saíram dentro do sistema. Tá? Com relação a Quilom faz essa pergunta sobre a redução de 40 para 30 horas, de fato, o que a gente vai fazer, o repasse da assistência complementar financeira, é o que o município alimentar no sistema. Se vocês alimentarem a jornada como sendo de 30 horas, o nosso cálculo será de 30 horas. Se vocês alimentarem a jornada como sendo de 40 horas, nós fazemos de 40 horas. Por quê? Porque nós não entramos na discussão sobre como é que funciona e qual a legislação que compete ao município. Isso não nos pertence. Isso não pertence ao Ministério da Saúde. Isso é uma decisão discricionária do gestor. O gestor tem que fazer a consulta devida a seus órgãos, a sua procuradoria, aos órgãos que é necessário para isso, e com base nisso tomar informação. Se vai lá dizer que é 40 horas, mesmo o trabalhador cumprindo, na prática, 30 horas, vai lá explicar porque existe uma legislação e dá a sua justificativa. Mas quem vai dizer se ele merece, se ele trabalha 30 ou 40 horas, não somos nós. Isso é discricionário do município. Nós fazemos a nossa planilha de acordo com o quê? Com que o gestor municipal, o gestor estadual do DF, ele alimenta. O que nós fazemos simplesmente é uma planilha de cálculo baseado nessas informações. Essas informações chegam, nós fazemos uma conta, mandamos novamente para o município e o estado e fazemos em forma de repasse de fundo a fundo. Fundo nacional para o fundo estadual, fundo nacional para o fundo municipal, para que sejam feitos os devidos repasses para seus trabalhadores e também das empresas contratualizadas. Ok? Com relação ao que Luciano colocou, né? O abono até dezembro, que é a questão desse valor, aí é importante isso, Luciana, que vocês conseguiram nessa questão para a iniciativa privada, mesmo sabendo que a gente, né, o Ministério da Saúde, ele não entra nessa discussão da iniciativa privada, que tem, né, sua particularidade, que não tem direito à assistência complementar financeira, mas enquanto Ministério da Saúde, a gente tem uma atenção especial para todos os trabalhadores e todos os trabalhadores da saúde, então é importante para a categoria que tenha esses avanços. Com relação ao que Rosilda colocou, né, eu acho que, Rosilda, eu não vejo que o Ministério da Saúde lance portarias semanais como retrocesso, muito pelo contrário. Se vocês analisarem, a gente tem avançado, sim, dentro das discussões. Tanto é que o próprio deputado citou, a gente faz, inclusive, cartilhas atualizadas. Essa nova portaria agora, ela corrige muitas distorções. A gente fez algumas mudanças dentro do sistema para que tivesse essas informações mais qualificadas. E o recurso, sim, que está lá, dentro da lei, que foi previsto pelo presidente Lula, ele está dentro daquilo que a gente está fazendo o repasse. São 7,3 bilhões, a rubrica orçamentária dentro do fundo.
mensalmente está em torno de 780 milhões o repasse geral para todos os entes federativos. Quando você faz essa conta dos 780 milhões vezes 9, dá exatamente 7, não chega a 7,1 bilhão. Tá? Vai ficar em torno de 7 bilhões e meio. Ainda só teria uma sobra, digamos assim, de recurso. Logicamente, isso aí é revertido para as correções devidas. Então, está dentro, sim. O recurso é suficiente, sim. O que está lá dentro do nosso orçamento, ele tem, sim, cumprido essa questão do repasse mês a mês, inclusive do acerto de contas. Então, tem uma sobra ainda, mas é dentro dessa possibilidade de acerto de contas, é o que os municípios e que os estados fazem. Só lembrando que, necessariamente, se o município e o estado, e aqui eu vou frisar, ser redundante, sentir necessidade, como o caso que vocês colocam, aí sim, eu vou responder diretamente a vocês aí que colocavam, sente necessidade de que precisa se corrigir algum dado, se modificar, para que a gente possa fazer uma avaliação, nos solicita, a portaria de hoje, inclusive, é muito feliz nisso, ela deixa claro que pode ser feito pelo próprio município ou pelos estados, faz a solicitação de que seja refeito qualquer cálculo, nós vamos verificar, e aí faremos as correções devidas. Agora, a gente só trabalha com as informações que a gente recebe. Caso tenha algum dado inconsistente, aí a gente faz as correções que sejam devidas. Por exemplo, todo mês o COFEM manda informações sobre quem é que está lá, que tem o registro. Se o trabalhador não está no registro, mesmo entendendo que em alguns casos ele pode até estar registrado, mas o que vai valer para a gente é a informação que o COFEM nos manda. Se o trabalhador não está no CNES, também não vai estar constando isso. Então, tem que ter uma atualização. Pode ser que tenha algumas inconsistências, mas, sinceramente, eu vou dizer algo, por ser, inclusive, da parte de exatas, que eu aprendi isso muito cedo. O computador não erra. Quem erra é quem digita os dados, ou quem informa os dados, ou quem analisa os dados, ou quem verifica os dados. No final das contas, é isso. Por quê? Porque a gente tem um sistema que ele é alimentado. E ele vai cumprir aquilo. Então, necessariamente, ele não vai escolher uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas para tirar informações diferentes. Ele vai utilizar uma regra, que é uma regra geral e que vai funcionar para todo mundo. Se você está dentro daqueles parâmetros, ele vai fazer análise igual para todo mundo. Então, se tem alguma inconsistência de pessoas de quantitativo, cabe ao ente federativo fazer as devidas correções, nos solicitar que nós vamos verificar. Caso seja comprovado, o valor que vai ser feito de acerto, nós repassaremos na outra parcela do mês subsequente. É assim que nós funcionamos, é assim que tem. E para encerrar, o deputado, para não tomar, até porque o adiantado da hora, a gente veio aqui em respeito ao Estado, principalmente, à governadora, ao deputado que fez a solicitação, a nossa companheira aqui, Jalmi, porque por conta de que era importante a gente estar aqui, conversar e dialogar com vocês. Mas a gente tem um voo daqui a pouco, digamos assim, e que a gente precisa se locomover, mesmo tendo uma agenda amanhã em Manaus, mas mesmo assim a gente veio porque era importante ter essa conversa com vocês aqui nesse momento. E aí o que João Paulo coloca, você faz uma pergunta interessante. Por que é que a cartilha não se torna portaria? Porque não precisa. Ora, a cartilha é baseada em quê? Na lei, nas portarias, na legislação. Então, por que eu tenho que pegar a mesma cartilha que é baseada na lei e fazer uma portaria do que ela fala que é da lei? Porque a cartilha não tem nada de diferente do que a legislação fala. Ela apenas, simplesmente, a cartilha do Ministério da Saúde, é a segunda versão, né, ela esclarece de uma forma mais prática, de uma forma mais clara, o que está nas portarias e o que está lá. Tem várias perguntas, várias respostas que vocês podem fazer, e se alguma coisa fugir do que está na cartilha, está lá dizendo os canais de comunicação que vocês podem solicitar, que eu falei na minha fala. O DISC 136 e o Fala BR. Inclusive, nós estamos abrindo um espaço dentro do DISC 136, especificamente sobre o piso da enfermagem. Se não ficar pronto essa semana, mas na próxima semana já deve estar disponibilizado para que vocês possam tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, enfim. Isso aqui, deputado, foram algumas coisas que eu achei que era pertinente para que pudesse fazer as devidas indagações. No restante, fico à disposição. Eu quero agradecer mesmo imensamente, né, a toda essa mesa constituída. Aqui nós tivemos o anseio e tivemos as leis e as normativas.